Olá, eu sou a Vanessa, sou estudante de nutrição e hoje eu vou dar dicas para você de como consumir menos doce, tá bom? Lembrando que esse canal tem o intuito de orientação, tá? Caso você queira um acompanhamento profissional, você deve procurar o seu médico nutricionista. Então, até para as crianças mesmo, porque não devemos consumir doces, tá? Porque ele facilita o aparecimento das cáries. E ele também diminui o nosso sistema imunológico, tá bom? Porque ele atrapalha a defesa do nosso organismo, tá? Fazendo com que a gente fique doente com mais facilidade. Cada alimento fornece, então, um benefício para o nosso organismo, tá? Por isso que nossa alimentação precisa ser equilibrada. Quais são os alimentos, então, que fornecem energia para o nosso organismo? A batata, o arroz e os pães. Quais são os alimentos que ajudam na formação de músculo? O peixe, o ovo e a carne. Quais são os alimentos que fazem bem para os nossos ossos? O leite, o iogurte e o queijo. E os alimentos que nos proporcionam vitaminas são as verduras, as frutas e os legumes. Agora, uma atenção principalmente a pai e mãe, tá bom? Que está fazendo a introdução alimentar da sua criança. Preste atenção. Quando os meus filhos eram pequenos, eu comecei a introduzir alimentos neles através de sopas de legumes, tá? E verduras que eu mesma fazia, tá? E frutinhas doces. Eu só fui oferecer doce para eles a partir dos 3, 4 anos de idade, mas isso porque os amiguinhos comiam, né? E eles tiveram vontade de experimentar. Então aí eles começaram a consumir doce. Mas por ter feito isso na infância deles, eu acredito, hoje, quando vamos em rodízio, principalmente, o primeiro alimento que eles consomem é um prato de salada. Tá? Eles consomem a salada primeiro, depois eles consomem o rodízio. Então, acho assim, é muito interessante, porque eles gostam de salada, eles gostam de fruta, eles tomam bastante água, né, suco. E se a nossa alimentação aqui na minha casa está sempre saudável, eles consomem tudo que a gente consome também. Não tem nenhum alimento que eles falem que eles não gostam, tá bom? Porque desde pequeno eu já ofereci todos os alimentos. E eles já se acostumaram com isso, tá bom? Então, assim, procure oferecer para o seu filho comidas saudáveis, tá? Se seu filho adora doce, é normal, todas as crianças são loucas por doce, né? Mas, se você puder, aos poucos, tá? Fazendo essa troca saudável na dieta deles, substituindo o refrigerante, não compre mais refrigerante na sua casa. Evite comprar, faça um suco natural para eles, procure não só açúcar, usar adoçante, tá? Se você comprar um adoçante gostoso, saudável, eles não vão nem sentir o sabor do adoçante, tá? Procure comprar chocolates para eles, assim, evite o chocolate branco, ele é rico em gordura, o chocolate a leite é rico em gordura, mas se ele consumir o chocolate ao leite, ainda é melhor do que o chocolate branco, tá? E se você conseguir ir substituindo pelo chocolate meio amargo, vai ser melhor ainda. E eu vou dar uma dica muito importante hoje, que tem uma substância, né, que já está presente em vários alimentos, e eu vou falar para vocês os alimentos que tem o triptofano, tá? Ele ajuda a reduzir a vontade que a gente tem de consumir doces, tá? E aonde que está presente esse alimento, então? Em queijos, amendoins, tá? Castanha de caju, amêndoas, carne de frango, peixes e ovos,
na ervilha, couve-flor, folhas verdes, batata, banana e abacate. Aumentando o consumo dessas verduras e frutas, você vai conseguir aos poucos sentir menos vontade de comer doce, tá bom? Eu também procuro dizer, uma dica muito importante, é que assim, se você não compra e não tem na sua casa, né, o seu filho ou até mesmo você vai sentir vontade, não vai ter, você não vai consumir. Então, tudo no ser humano começa a partir do psicológico, tá? Um ser humano só consome algo se ele tem fácil acesso àquilo. Se você tiver um doce na sua casa, feito por você, de forma saudável, na sua geladeira, quando der aquela vontade de comer um doce, ou até mesmo seu filho, só vai ter aquele doce para comer. E vai acabar sendo aquele doce mesmo. Então, tudo começa pelo nosso psicológico, tá bom? Então, uma dica muito importante. Lembrando também que o seu filho se espelha em você. Então, o primeiro a dar o exemplo, a seu espelho da sua casa, pode ser você. Se alimentando de forma saudável, o seu filho vai ter interesse de consumir os alimentos que você consome. Dessa forma, ele vai ser mais saudável também, tá bom? Para mais dicas como essa, siga o nosso canal, dê um like. Obrigada!